Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar os capítulos 8 e 9 do livro de Apocalipse. Como vocês viram no capítulo passado, capítulo 6, a gente viu até lá 6 selos, são 7. Nesse capítulo 8 agora nós vamos ver o 7º selo, que é um sinal de completude, de perfeição, a gente já aprendeu isso. E vocês estão percebendo aqui, que a gente está tentando deixar claro, que muito mais importante, é lógico que são importantes, né, que os símbolos, entender na sua essência o que querem dizer todos esses símbolos, é a gente entender a mensagem por trás do símbolo, o que quer dizer. Tudo ali representa restauração, renovo, quer dizer, vitória em Cristo e bem-aventuranças. Tá? Capítulo 8 vai falar assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. E vocês vão ver aqui, eu percebi que isso é uma pausa, né? Uma pausa antes da série de pragas que vão acontecer, né? Ou que já aconteceram. Tem que ficar sempre claro. Existe aqui a questão pretérita, futura e historicista, tá? Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. Está vendo aqui que o 7 é recorrente aqui, né? Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, a gente está entendendo aqui duas coisas. O incensário subindo, que as orações são dirigidas a Deus, sobem até Deus. Preciso entender isso aqui, tá? Quando ele lança sobre a terra aqui e ouve o incensário com fogo, está dizendo que das respostas de Deus, tá? E que Deus é soberano sobre tudo. E quando ele fala aqui, quando fala que houve terremotos, trovões, é típico da linguagem apocalíptica esse tipo de coisa, tá? E aí, vocês vão perceber aqui que essas pragas, com esse silêncio aí de meia hora, essas pragas vai ser revelado depois, mas a gente tem que lembrar que aqui está fazendo uma referência às pragas do Egito, no Êxodo, né? A praga do Egito no Êxodo lá, na libertação do povo hebreu com Moisés. E a gente deve pensar também uma coisa interessante: Moisés, ele nasceu no Egito, foi por causa do decreto do faraó, a Iochebete, mãe de Moisés, colocou Moisés numa cesta no Nilo e foi resgatada pela filha do faraó. Aí depois Moisés persegue lá, mata um soldado egípcio. Por quê? Porque estava defendendo o seu irmão de sangue lá, um irmão hebreu. Foge para o Egito. Foge para Midian. Foge para Midian. De Midian ele recebe lá a instrução do Espírito Santo, volta para o Egito para libertar o seu povo e sai novamente. E aí você vai perceber na história de Jesus, e eu tenho um detalhe: Moisés subiu no morro para lá olhar, no Negueb, olhar de longe a terra prometida e morrer lá. E aí Jesus, cá no Novo Testamento, ele nasce, né, em Belém, foge para o Egito, olha só a similaridade, foge para o Egito só que Moisés não fugiu para o Egito, fugiu para Midian. Foge para o Egito, do Egito o anjo avisa José que já tinha morrido o Herodes, que perseguia para matar a matança das criancinhas, né? Ele volta para Nazaré, para Galileia, né? Ali é criado, ali ele prega a libertação do povo
Não, libertação não é a libertação, não é a libertação política. Prega a libertação através do seu evangelho da condenação do pecado, né? Que é a condenação do pecado a condenação do pecado, a escravidão do pecado é muito pior do que a escravidão física no Egito. E aí Jesus, da mesma forma, na cruz liberta o povo. Interessante que no Êxodo, Moisés liberta e Jesus liberta. Moisés sobe no morro para ver a terra e morre, e Jesus, meu irmão e minha irmã, ele é crucificado também no Gólgota, é um monte. Interessante, né? Um monte. Com a diferença, Moisés morreu, Jesus foi à terra e ressuscitou, né? E aí vamos para a gente entender. E aí o anjo já pegou aqui, né? Já livrou tudo, olhou a terra, jogou o incensário lá, e o incenso pegando fogo na terra, houve trovões e relâmpagos, né? E a gente vai falar das trombetas, né? As trombetas significam destruição aqui no caso, tá? Então os sete anjos que tinham as pragas, tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar se transformou em sangue, olha só. E aí a gente vai começando a ver aqui, um terço do mar foi transformado em sangue, olha só. Assim como o rio Nilo foi transformado em sangue, lá na praga do sangue no Nilo, né? E aí, o terceiro tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios, fontes d'águas. O nome da estrela é Absinto, tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas, tornaram amargas. E aí, nessa questão aqui, vocês vão ver que o fogo caiu lá no Egito também, uma das pragas, e granizos também, né? O mar transformou-se, relembra a primeira praga do Egito, né? E a absinta é uma planta de sabor amargo forte, mas não é venenosa, tá? Aqui, a absinta aqui está colocada aqui, meu irmão, minha irmã, como uma metáfora para calamidade e tristeza, tá? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da luz, um terço das estrelas, de forma que um terço dele escureceu, um terço do dia ficou sem luz também, um terço da noite. A gente tem que lembrar a nona praga do Egito, né? Que é densas trevas cobriram todo o Egito durante 3 dias, né? Aí fala assim: ai, 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 dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas, que estão prestes a ser dados pelos 3 outros anjos. Vimos aqui 4, faltam 3, né? O capítulo 9, que é a continuidade do 8º, vai falar assim: o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Aqui está falando aqui um distúrbio cósmico que irá ocorrer, né? Um distúrbio cósmico, porque você tem que lembrar que a queda aqui afetou todo o universo, né? Então é um aspecto global aqui, todo cósmico. É um fenômeno cósmico, né? Embora a gente esteja na Terra. E aí, essa estrela pode ser um agente divino, provavelmente deve ser um anjo, né? Pode ser colocado como um anjo aqui, né? E essa questão do abismo, ela é colocada muitas vezes aqui na Bíblia, em alguns textos aqui, como habitação subterrânea de espíritos malignos, de hordas demoníacas, né? Assim como em Salmo, elevo meus olhos para o monte, está se referindo aos olhos a Deus. E abismo é a questão do inferno aqui, tá? Quando ela abriu o abismo, subiu dela fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O sol escureceu, como a fumaça saiu do abismo. E a gente vai vendo aqui toda a tensão que envolve esse capítulo aqui, a narrativa dos símbolos aqui se referindo à destruição, tá?
E aí ele vai falar aqui a seguinte coisa: receberam ordens para não causar dano nem a relva, nem a nenhum qualquer planta ou árvore, mas aqueles que não tinham o selo de Deus, né, que foi selado, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus selado na testa, né? Não lhes foi dado poder para matá-lo, mas sim para causar tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de escorpião. Naquele dia, homens procurariam a morte, mas não encontrarão. Desejaram morrer, mas não, a morte fugirá deles. É o que Jesus fala lá. Se não fosse abreviado os dias, nenhuma carne se salvaria. Né? Quem está no monte, você não... Quem está no monte, você não desce. Quem deixou alguma coisa para trás, não volte, né? E vai falar aqui, é interessante que ele vai começar aqui a falar uma praga, né, de Joel aqui também, e a praga dos gafanhotos, que aconteceu no Egito. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sob cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia como humano. Então é interessante aqui, que é uma colocação de uma forma aqui humana, né? Forma humana, você vai ver que em Êxodo também tem a questão da praga dos gafanhotos. Por quê? E é interessante a gente observar isso. Se você observar bem, as pragas do Egito, eles desencadearam um desequilíbrio ecológico perfeito. A morte de peixe do Nilo desequilibra o sistema ecológico, que peixe morto vira adubo, sangue, né? Aqui o desequilíbrio da cadeia alimentar, e cresce o que ele? Cresce moscas, né? Junto com o crescimento das moscas, cresce desequilibra a cadeia também dos sapos e rãs, que comem as moscas, então infestam, né? E cresce junco lá e plantas no Nilo, que desequilibra também, chama gafanhotos. Nunca, não, tem que lembrar aqui disso aqui, meu irmão, isso aí não faz nascer nada não, isso aqui nem geração espontânea não, servil só vem de outro servil. O desequilíbrio ecológico, o crescimento de disponibilidade de matéria alimentar e orgânica, atrai gafanhotos. Então houve também uma praga no Egito dos gafanhotos, consequência desde a primeira praga, uma praga em cadeia na outra, tá? Assim como houve em Joel, a praga dos gafanhotos foi vivida lá, né? E você vê aqui que parecia rosto humano, dando aqui um sentido de rosto humano para traduzir a questão do anjo destruindo isso aqui, tá? O sexto anjo tocou a trombeta com uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Interessante também de a gente observar isso aqui. Diante de Deus. E disse diante de Deus, ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Meu irmão e minha irmã, isso aqui tem que levar em conta, aqui, não a terrível coisa que é ali, mas isso aqui é um pensamento apocalíptico, é uma narrativa da apocalíptica, que é um tipo de escrita que está aqui, que mostra que Deus agindo conforme a sua cronologia, ou seja, Deus é o Senhor da eternidade, do tempo da história. Então ele age de acordo com seus propósitos e mostra aqui que Deus está atento a tudo. A justiça de Deus não falha, né? Deus não falha. E o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da imoralidade sexual, dos seus roubos. Então a gente está vendo aqui uma narrativa aqui no final aqui do exílio de Israel do norte, lá para a Síria, e de Judá, né? Porque, colocando aqui, a gente volta à questão da justiça de Deus, da teocracia, volta aqui, colocando a idolatria é a raiz de todos os males, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos fazendo compreender sempre a mensagem de Deus. Deus os abençoe. Amém.